Livro Fenômenos Premonitórios, de Ernesto Bozano. Continuação do capítulo 3. Terceira categoria. Caso 112. Extraído do volume 20, página 331, dos Proceedings of T.S.P.R., ele faz parte do interessante relato da Sra. Verhal sobre suas próprias experiências de escrita mediúnica. No dia 11 de dezembro de 1901 a Sra. Verhal escreveu, automaticamente, estas frases enigmáticas. Não se deve negligenciar nada, os fatos mais insignificantes, eles próprios, podem servir, tenha confiança. Por exemplo, este incidente. O frio era glacial, e uma vela espalhava uma luz pálida. Ele lia Marmontel, deitado num sofá, ou numa cama, à luz de uma simples vela. Ele se lembrará, certamente. O livro lhe tinha sido emprestado, ele não lhe pertencia, ele falou de seu conteúdo. A mensagem terminava por uma tentativa de traçar o nome Sidgwick. A Sra. Verhal, supondo que tudo isto se referia à Sra. Sidgwick, enviou-lhe a mensagem, esta, na data de 17 de dezembro, respondeu-lhe que este não tinha significado para ela, e que no caso em que ela teria encontrado algumas alusões que se referem à mensagem nos documentos de escrita automática confiadas aos seus cuidados, ela teria advertido a Sra. Verhal. No mesmo dia esta última sentiu-se irremediavelmente impulsionada a escrever, automaticamente, embora tivesse decidido disso abster-se durante sua própria ausência de sua casa, e estas outras frases lhe foram ditadas. Sou eu quem desejava escrever. O nome de Marmontel está correto. Era um livro francês, creio que eram suas memórias. O nome Passy pode ajudar a se lembrar, Passy ou Fleury. O nome de Marmontel não aparecia sobre a capa, o livro estava encadernado à moda antiga e ele o tinha emprestado, eram 2 volumes. Não é preciso procurar o miolo de tudo isso nos seus escritos automáticos, é uma tentativa para fazer com que alguém se lembre desse incidente. Em janeiro de 1902 a Sra. Verhal escreveu a um amigo de sua família, convidando-o a vir passar alguns dias em sua casa. Ele respondeu, aceitando, e, em 1º de março, à mesa, ele diz, acidentalmente, ter lido há pouco Marmontel. Resulta, em suma, que ele tinha lido as memórias deste autor, que ele as tinha pedido emprestado à Biblioteca de Londres, levando consigo o 1º volume a Paris, onde o tinha lido 2 vezes, nas noites de 20 e 21 de fevereiro, que nos 2 casos ele tinha lido à luz de uma vela, a primeira vez estando deitado na sua cama, a segunda estendido sobre 2 cadeiras, que tinha falado longamente de seu conteúdo com seus amigos de Paris, que nessas noites a temperatura era muito rigorosa, embora não tivesse chegado a 0, que o livro era encadernado à antiga, mas que, contrariamente ao que dizia a mensagem, o nome de Marmontel estava escrito na lombada do livro, mas não na capa, e o escrito falava da capa, que a obra era em 3 volumes, dos quais, todavia, o Sr. Mars não tinha lido senão 2. Enfim, que na noite de 21 de fevereiro ele tinha lido um capítulo no qual Marmontel contava a descoberta de uma pintura feita em Passy, o todo ligado a um incidente no qual Fleury tomava uma parte importante. Tal é o resumo desse estranho caso. A Sra. Verhal observa a esse respeito. É preciso notar que as mensagens de dezembro de 1901 descrevem no passado um incidente que devia, efetivamente, se produzir 2 meses e meio mais tarde, em fevereiro de 1902, e que era, sem nenhuma dúvida, imprevisível no momento de sua efetivação. Soube através do Sr. Mars que a ideia de ler Marmontel lhe veio pouco tempo antes de sua viagem a Paris. É bem provável que se ele não tivesse tido a oportunidade de me ver, quase que imediatamente, após seu retorno, quer dizer,
quando o seu espírito ainda estava pleno da última leitura, eu não teria jamais descoberto a veracidade das mensagens de 15 e 17 de dezembro. Estas palavras nos convidam, logicamente e irresistivelmente, a concluir que a personalidade mediúnica responsável pelas mensagens premonitórias tinha sido o agente que determinou a realização, influenciando telepaticamente as personalidades indicadas. Se levarmos em conta exemplos relatados precedentemente, que atestam que um processo idêntico se encontra, às vezes, nos casos comuns de transmissão telepática, a suposição em questão quase atinge o grau de uma certeza. É também a opinião do professor Oliver Lodge, que observa, a esse respeito, que a circunstância de ter omitido o nome da pessoa que devia ler o livro indicado demonstra a existência de uma intencionalidade que dirige a evolução dos fatos. Ele escreve: esta reticência é uma característica da mensagem, embora algumas pessoas possam, superficialmente, considerá-la sob a relação da crítica, entretanto essa omissão era essencial para o bom resultado da predição. Com efeito, se o nome de Mars tivesse sido revelado à Sra. Verhal, esta lhe teria escrito, imediatamente, ocasionando assim uma pesquisa prematura que teria destruído o negócio. Por outro lado, a ignorância em que permaneceu a Sra. Verhal sobre este ponto permitiu que o Sr. Mars conduzisse a termo, inconscientemente, a premonição, ignorando que se tratasse de uma coisa deste gênero e encontrando-se livre, por conseguinte, de qualquer influência sugestiva. The Survival of Man, páginas 158 e 159. Caso 113, 114 e 115. Os episódios seguintes foram publicados primeiro pelo Grande Magazine, e na sequência estudados pelo professor Islop, que os reproduziu com comentários no Journal of the American SPR, 1909, página 492. O sensitivo Sr. J. K. escreve: sou dotado da faculdade de perceber coisas invisíveis para os outros. Nunca vi fantasmas de defuntos, mas, por outro lado, vejo cenas e pessoas que existem, e eis alguns exemplos do gênero. Primeiro caso. No dia 28 de agosto de 1905, o Sr. H. me escrevia para marcar um encontro em Nova York, às 9h30, dia 31 de agosto. Conforme esta carta, deixei a Filadélfia ao alvorecer para ir ao local indicado. Durante o trajeto li os jornais até a estação de Trenton, depois, sentindo-me fatigado, deitei-me sobre as almofadas, deixando meu espírito em liberdade. De repente, vi-me sentado num quarto, diante de uma porta aberta que me permitia perceber a antessala. O sol brilhava, ou melhor, eu observava o reflexo no quarto contíguo. Vi entrar por esta porta um homem alto e robusto, com um casquete de jockey preto na cabeça. A visão era absolutamente clara e parecia uma cena verdadeira, embora não tivesse nenhuma significação para mim, que não conhecia o lugar, nem a pessoa. Tendo chegado a Nova York e não sabendo me orientar para encontrar os escritórios do Sr. H., dirigi-me a um policial, suas indicações, porém, não tendo sido suficientes, entrei numa loja de um vendedor de tabaco para obter informações suplementares. Toco nessas minúcias para mostrar que eu não conhecia absolutamente a localidade para onde me dirigia. Consegui, sem muitas dificuldades, encontrar meu caminho, entrei no escritório e perguntei pelo Sr. N. Responderam-me que ele não estava ali, que poderia chegar de um momento para o outro e pediram-me para que eu me sentasse. Sentei-me diante da porta pela qual eu havia passado e, feito isto, reconheci, imediatamente, o quadro que tinha visualizado na estrada de ferro, com exceção do sol, que não brilhava.
Mas após um instante, o sol apareceu por entre as nuvens e, então, percebi que ele iluminava outro quarto de maneira idêntica ao que eu tinha visualizado. Logo ouvi o ruído de um andar pesado na antessala, e um senhor alto e robusto, com a cabeça coberta por um casquete de joquei preto, veio até mim e apertou-me calorosamente a mão, embora não o conhecesse de modo algum. Ele havia me tomado por um outro. Tudo isso se passou 2 horas após a minha visão. Segundo caso. Aconteceu nos primeiros dias de fevereiro último. Eu tinha terminado o jantar e demorava-me à mesa, quando me vi subitamente no meu escritório, de pé, junto à porta, enquanto que à distância de 1 metro, apoiado numa alta escrivaninha, de costas para a porta, um senhor de uma certa idade, alto, grisalho, em mangas de camisa, mantinha-se diante de mim. A visão tinha sido fugaz e não me foi possível reconhecer o senhor em mangas de camisa, embora eu estivesse certo de conhecê-lo. Eu não tinha prestado atenção ao da esquerda. Contei logo minha visão à minha mulher e no dia seguinte a 3 empregados do meu escritório, acrescentando que a cena aconteceria naquele dia. Por volta das 13 horas, enquanto eu conversava com um cliente, aconteceu-me, sem pensar nisso, de tomar a posição visualizada, e percebi à distância um senhor que reconheci logo como aquele da minha visão, declarei, então, logo às pessoas presentes. Eis o meu homem que vem. Este senhor não tinha intenção de vir me encontrar, porém, conhecendo-me e me tendo percebido na porta do meu escritório, veio-lhe o desejo de entrar e de me cumprimentar. Conversando, apoiou-se na alta escrivaninha, de costas para a porta, na posição exata em que eu o tinha percebido na visão, menos a circunstância de que não estava em mangas de camisa. Mas eis que ele começa a se lamentar do calor excessivo produzido pela lareira e, dizendo isto, retira seu sobretudo e seu paletó, retomando então, em mangas de camisa, sua posição de antes. E por aí, minha visão veio a se realizar plenamente. Terceiro caso. Há alguns dias, às 18h15, terminado meu jantar, vi surgir uma jovem vestida de branco, com um casaco preto, sem chapéu. Ao mesmo tempo, tive a impressão de que devia vê-la na mesma noite. 1h30 depois, diferentes pessoas vieram me encontrar, entre as quais a senhora em questão, vestida de maneira idêntica à da visão. Naturalmente, pus-me a lhe interrogar, e soube que no momento em que me apareceu, ela não tinha nenhuma ideia de vir me encontrar, e que foi por puro acaso que a isso se decidiu. Ela havia jantado com uma família dos meus vizinhos, após o jantar, isto é, após já me ter aparecido, o chefe da família disse que tinha que falar comigo e propôs à senhora em questão unir-se ao grupo para vir me encontrar. Ela me garantiu que 5 minutos antes ignorava que tivesse de vir. Tal é o gênero de fenômenos ao qual estou frequentemente sujeito, e posso acrescentar que quando visões semelhantes me acontecem no estado de vigília, como nos casos aqui expostos, sinto-me convencido de que eles devem se realizar, o que nunca deixa de acontecer. Entretanto, não sou capaz de indicar o dia e a hora da sua execução e só consigo supor de uma forma aproximada, tendo observado que de hábito, quanto mais a visão se mostra próxima de mim, mais rápido ela se realiza. Caso 116. O Sr. Karl Mittelmeier, professor primário em Dingolfing, Baixa Baviera, envia ao Dr. Bormann, na data de 27 de outubro de 1899, o relato do seguinte incidente pessoal. Era 1891. Eu era nessa época professor primário na cidadezinha de Wallerdorf. Sonhava, intensamente, que o Sr. F., de Kunzing, cidade paroquial vizinha, me fazia dizer, através de um camponês da minha cidade, que voltava da primeira missa, que era preciso que eu estivesse pronto em 1 hora.
O Sr. F. viria, então, me procurar para fazer comigo uma excursão à cidade de Forstart. Esse senhor estava apenas há pouco tempo em Kungsing e nós não tínhamos, ainda, feito nenhuma excursão juntos. Depois, no meu sonho, o Sr. F. chegou bem em 1 hora, atravessamos a rua da cidade, vimos, saindo desta, camponeses que eu conhecia e que cultivavam a terra, e, tendo chegado a Forstart, aí encontramos uma pequena sociedade de eclesiásticos e professores. Sempre no meu sonho, notei, numa mesa à parte, um senhor que tinha tendências socialistas e que, de maneira ostensiva, deixava sair de seu bolso um exemplar do Münchner Post, provavelmente para encolerizar os padres. Este sonho aconteceu no dia seguinte, até nos mínimos detalhes. Às 8h15, o camponês, retornando da primeira missa, veio para me fazer a comissão do Sr. F, e às 13 horas este veio me procurar. Atravessamos a cidade e vimos camponeses que trabalhavam. Contei-lhe meu sonho, para o qual ele não encontrava nenhuma explicação suficiente. Em Forstart reconheci os senhores do meu sonho e o homem no Münchner Post não faltava. Um senhor da sociedade pediu a este para mostrar o jornal, e ele percorreu o conteúdo. Aí se encontrava uma novela de Flügger, da qual esqueci o título. Essa novela continha uma passagem excessivamente realista e que escandaliza grandemente um dos eclesiásticos. Meu sonho tinha, portanto, se cumprido do começo ao fim. A mulher do relator confirma o fato nestes termos. Eu, abaixo assinado, declaro, pela presente, que meu marido contou-me o sonho antes do acontecimento. Lembro-me muito bem, a realização do sonho foi tão imediata, que ficamos no mais alto grau estupefatos. Assinado, Sr. Mittermeier, na Revue des Etudes Psychiques, 1902, página 284. Caso 117. O Sr. R. A. Fleury, da Sociedade Universal de Estudos Psíquicos, enviava aos Anales de Sciences Psychiques, 1907, página 194, o seguinte episódio referindo-se à mulher de um seu amigo íntimo. No dia 13 de maio, por volta das 2 horas da tarde, a senhora A. estava de cama com febre. Ela abriu, de repente, os olhos e viu, debruçada sobre ela, uma mulher da qual apenas descobriu o busto. Abaixo deste busto estava inserido um nome. Marie, e um sobrenome do qual só pôde ler a última sílaba. Et. No dia 15 de maio a senhora ia procurar um local para alugar em Montgeron e em Crosnes, que fica em Seine-et-Oise. Em Crosnes ela encontrou um alojamento no primeiro andar de uma casa, cujo andar térreo estava ocupado por utensílios e mobiliário de casa. Antes de se instalar, ela permaneceu alguns dias no hotel. Na noite de 21 de maio, dia da mudança, a mulher do locatário do andar térreo veio saber notícias suas. A senhora reconheceu nela a mulher cujo busto lhe tinha aparecido. Perguntou-lhe seu nome, esta senhora respondeu que se chamava Galichet. A senhora lhe disse então: estou certa de que seu nome é Marie. A senhora Galichet atestou que, com efeito, este era o seu nome. O senhor, que é meu amigo íntimo, confirmou-me que sua mulher ignorava, até o momento em que deixou Paris, a própria existência de Crosnes. Assinado, R. A. Fleury. Caso 118. O publicista Henri Buisson comunicava aos Anales de Sciences Psychiques, 1907, página 610, o seguinte sonho tido por ele mesmo. Na noite de 9 a 10 de abril último, minha zeladora veio bater minha porta e me disse: senhor, por ordem do chefe de polícia, mando embora porque há luz na sua casa após as 21 horas. Espantado, olho na rua, e efetivamente percebo o Sr. Lepine, num traje tal, que eu ri às gargalhadas.
Eu não podia imaginar que se pudesse ver um chefe de polícia vestido daquela maneira. Paletó de couro, chapeuzinho mole, um pé num sapato e outro numa pantufa. Naturalmente, eu nunca o tinha visto nesses trajes. No mesmo instante, sempre no meu sonho, um incêndio formidável explode numa casa vizinha. Saio e vou dar ajuda, cheguei até a executar atos de coragem extraordinários. Como sempre, ao despertar, contei meu sonho à minha mulher. O dia se passa. Nada de anormal. Ora, à noite, estávamos à mesa, por volta de 20h30, quando, de repente, ouvimos as bombas hidráulicas passarem, ao mesmo tempo em que um forte rumor, vindo da rua, subia até nós. Precipitamo-nos para a janela e percebemos à nossa esquerda, na avenida de Clichy, um imenso incêndio. Era o tanque, lavadouro público, da rua Jaquemont, que queimava. Ver os jornais dessa data. Alguns minutos depois eu desci e ia para os lados do sinistro. Depois de ter atravessado a multidão e ter penetrado a barragem, a primeira pessoa que vi foi o Sr. Lepine, com casaco de couro, chapéu mole calçado com um sapato e uma pantufa. Soube, em consequência, que o chefe, tendo ferido o pé, tinha sido obrigado nesse dia a se servir de uma pantufa. Assinado, Henri Buisson, publicista, 18 bis, Rua d'Altancourt, Paris. A mulher e o irmão do Sr. Henri Buisson atestam que o sonho lhes foi contado antes de sua realização. Caso 119. A senhora Sidgwick, no seu trabalho On the Evidences for Pre-Omissions, Proceedings of TSPR, volume 5, página 345, conta este outro episódio que diz respeito a uma jovem de seu conhecimento, que não deseja ter seu nome liberado para a publicidade. Há mais ou menos um ano tive um sonho muito notável pela sua vivacidade. Parecia-me que me encontrava no Parque de Richmond, perto de Londres, com minha irmã, e que percebia sobre um assento um broche, que peguei e dei de presente a uma camareira. Na manhã seguinte contei o sonho à minha irmã, assim como a camareira em questão. No momento do sonho eu não tinha nenhuma ideia de que iríamos no dia seguinte ao Parque de Richmond. Entretanto, nós aí íamos, e enquanto eu me dirigia com minha irmã para um assento, percebemos, ambas ao mesmo tempo, um grande broche colocado sobre ele. Minha irmã, sendo mais velha, reclamou-o para ela, mas alguns dias depois ela mo deu e deu de presente à minha camareira. A irmã da sensitiva escreve: certifico que o sonho de minha irmã, referindo-se a um broche encontrado no Parque de Richmond, me foi contado por ela na mesma manhã em que o teve, quer dizer, antes que ele se realizasse. Caso 120. Extraio do jornal of TSPR, volume 12, página 312. Ele se refere à morte de um canário. O Sr. E. J. Bowring escreve na data de 11 de fevereiro de 1906. Na noite de 23 para 24 de janeiro de 1906 tive um sonho muito vivo, durante o qual vi um canário favorito de minha mulher estendido na água, com as asas abertas. No meu sonho, abri a porta da gaiola e a introduzi minha mão para salvá-lo, mas quando eu ia recolhê-lo, acordei. Nesta mesma manhã contei o sonho à minha mulher. Ele diferenciava dos outros, porque o incidente não se ligava a nenhum outro, todo o sonho consistia neste único episódio. Assinado, E. J. Bowring. A senhora Bowring escreve seu turno. Na manhã de 24 de janeiro meu marido, acordando, conta. Tive um sonho muito vivo que se referia ao teu canário. Vi-o, jazendo como morto numa bacia de água, com as asas abertas. Com estas palavras levantei-me, desci para olhar a gaiola, e quando vi a bacia de água corrente e o canário vivo, senti-me aliviada.
Não se pode, todavia, dizer que eu estivesse aliviada, de maneira que não fiquei muito surpresa quando, na manhã seguinte, encontrei meu canário morto, estendido na bacia de água com as asas abertas. Alguns outros dos meus pássaros já tinham morrido anteriormente, mas sempre suas asas tinham permanecido fechadas. Minha gaiola continha, então, 10 ou 11, dentre os quais encontrava-se um único canário, que era meu preferido. Nenhum incidente e nenhuma conversa precedentes tinham podido sugerir ou justificar um sonho semelhante. Assinado, Florine Bowring. Caso 121. A sensitiva Sra. F. Johnson está frequentemente sujeita a visões de ordem telepática ou profética, e tem o louvável hábito de deles tomar nota, imediatamente, num álbum especial, disposto em 3 colunas. Na primeira ela registra a visão percebida, na segunda sua significação provável e na terceira modalidades de realização. Na data de 20 de março de 1897 ela notava o que se segue. Vi a mim mesma sair de uma loja cujas vitrines estavam completamente vazias. Em virtude de uma intuição especial que acompanha habitualmente em mim estas visões, soube que esta loja, bem organizada à moda inglesa, encontrava-se num país estrangeiro e que tudo isto significava que eu devia fazer uma viagem. Mas a parte divertida da visão consistia numa enorme boina vermelha de bufão que apareceu, subitamente, diante de mim. Eu nunca tinha visto uma boina semelhante e não chegava a compreender sua significação presumível. Entretanto, no começo da primavera seguinte o compreendi perfeitamente, pois fui conduzida de uma maneira inesperada, e pela primeira vez, à Riviera de Cannes, e ali vi vir até mim um senhor, de ar grave desfazendo-se em reverências, que tinha na cabeça uma enorme boina vermelha de bufão, idêntica à da minha visão. Tudo isto se explica pelo fato de que estávamos no carnaval. No dia seguinte, enquanto me esforçava para encontrar flores, vi-me, de repente, sair desta mesma loja que eu tinha visualizado um ano antes, que, dados os pedidos excepcionais da estação, tinha as vitrines e o interior completamente vazios. Não sei explicar estes fatos, mas estou certa de que eles se reproduzem, e eu os vejo atestar por uma longa experiência pessoal, de onde parece emergir a prova de que não há, no caminho de nossa vida, lugares diante dos quais nós nos encontraríamos por puro acaso. Assinado, F. Johnson, no Light, 1901, página 149. Caso 122. Foi recolhido e estudado por Guyers, e a Sra. Sidgwick publicou no seu trabalho sobre as premonições, Proceedings of T.S.P.R., volume 5, páginas 343 e 344. A sensitiva, Sra. Mackenzie, escreveu na data de 14 de julho de 1884. Numa manhã da última primavera, durante o almoço, lembrei-me, subitamente, de um sonho tido na noite precedente, que contei logo aos meus 10 convivas. Direi primeiramente que minha família e meus amigos brincavam comigo, frequentemente, a propósito dos sonhos verídicos contados por mim, e nos quais eu declarava crer, de sorte que quando anunciei um outro sonho desse gênero, fui logo acolhida pelo coro habitual de apóstrofes. Eu disse então: pelo menos escutem-me. Eis meu sonho. Encontrava-me no salão com várias pessoas do meu conhecimento, dentre os quais o Sr. J., e deixei um instante meus hóspedes para me informar se a refeição estava pronta. No meu retorno, vi o tapete entremeado de manchas pretas, o que me irritou muito, pois trata-se de um tapete novo, e quando o Sr. J. observou que elas pareciam ser manchas de tinta, eu respondi: não, são chamuscados, e contei 5. Eis o meu sonho. Era um domingo.
Terminado o almoço, nós íamos todos à igreja, e ao retornar o Sr. J. veio comer conosco, o que ele nunca tinha feito, com algumas outras pessoas. Deixei um instante meus hóspedes para ir ver se tudo estava em ordem na sala de jantar, depois voltei ao salão, e logo notei sobre o tapete uma mancha preta perto da porta. Eu estava com ciúme do meu tapete novo, e observei, irritada, que alguém tinha entrado no salão com sapatos sujos. Como no meu sonho, o Sr. J. interveio, observando que se disse que eram manchas de tinta, e me fez observar outras placas espalhadas em torno. Enquanto ele falava assim, eu exclamei: "Oh, meu sonho! Eis um tapete perdido. São chamuscados." Resultou da entrevista que a camareira, tendo deixado apagar o fogo da lareira, tinha pego com a pá carvões acesos num outro quarto, e voltando para o salão, esbarrara na porta, espalhando os carvões no tapete, que produziram 5 buracos. A filha da sensitiva, senhorita Gertrude Agnes Mackenzie, confirma plenamente a narrativa de sua mãe. Caso 123. Este caso foi estudado por Mears, a quem a sensitiva, Sra. Atley, viúva do bispo de Hereford, escrevia em março de 1893. Sonhei que o bispo estava ausente, por conseguinte, as preces familiares habituais não podendo ser recitadas na capela, eu as lia no salão do Palácio Episcopal, ao lado do qual abre-se uma porta que dá para a sala de jantar. No meu sonho, terminadas as preces, dirigi-me para a porta da sala de jantar, abri-a e quis entrar, quando, para meu grande horror e espanto, apresentou-se diante de mim um enorme porco entre a mesa e o buffet. O sonho era estranhamente vivo e divertiu-me bastante. O bispo estava ausente, e, mal tinha levantado, fui para o salão episcopal para recitar as preces habituais. Os trabalhadores ainda não se encontravam ali, mas havia a governanta e meus filhos, aos quais contei o sonho, que os fez rir a seu turno. Pouco tempo depois chegaram os trabalhadores e recitaram-se as preces em comum, depois do que, cada um retornou aos seus afazeres. Dirigi-me para a porta da sala de jantar, abri-a e ia entrar, quando, para meu grande horror e surpresa, vi diante de mim o porco do meu sonho, no ponto exato em que o tinha visto. O senhor me perguntará, caro Sr. Mears, se por acaso, durante o meu sono, eu não tinha podido ouvir o porco passear. Absolutamente, não, porque ele se achava preso ao chiqueiro que fica do outro lado da casa, no fundo do pátio. Ele pôde introduzir-se na casa porque o jardineiro empreendeu a limpeza do chiqueiro no momento em que estávamos todos reunidos no salão, de maneira que, faltando a vigilância e estando abertas as portas, o porco teve a oportunidade de se aventurar na sua viagem de exploração. Proceedings of T.S.P.R., volume 11, página 478. A governanta, Sra. Emily Nimo, confirma o que precede. Caso 124. A senhorita Godrich Freer, de quem já citamos outras experiências premonitórias obtidas pela visão no cristal, escreveu em outubro de 1893. Há uma quinzena, encontrava-me no campo, na casa de uma família amiga. Numa manhã em que devia me despedir, eu disse: "Quem sabe o que você fará quando eu tiver partido?" Como resposta, minha amiga depositou diante de mim um objeto em verniz acaju, muito brilhante, e observou: "Isto é um cristal. Olhe." Vi logo surgir uma cena campestre, e exclamava: "Isto é indubitavelmente a cena de uma refeição no campo, durante o passeio projetado ao Moinho Pinheiro." Mas onde ficava este Moinho Pinheiro? Não o vejo de lado nenhum. Descubro, ao contrário, um belo prado verde e várias moitas de ameixeiras ao fundo. Mas eis que você e a senhora K. se levantam de repente e vão embora, por quê?
As senhoras G e S permanecem, e a primeira se comporta de maneira que se acreditaria que ela tivesse dor nos ombros. Vocês levaram também a ama de leite com a criança. Minha amiga observou. Não sei em que consiste o moinho Pinheiro, mas, de qualquer forma, a ama de leite com a criança não voltarão, com certeza. 2 dias depois ela me escrevia nestes termos. Tuas afirmações a propósito do moinho Pinheiro resultam conforme a verdade. Com efeito, não há moinhos à vista, e comemos no belo prado verde. A senhora K foi, de repente, pega pela cãibra e tive que tomá-la nos meus braços para conduzi-la para dar alguns passos, enquanto que as senhoras G e S permaneciam sós no lugar. É verdade que também a senhora G tinha problemas nos ombros, por causa de um esforço. É verdade também que a criança e sua babá estavam conosco. As moitas no fundo do prado não eram precisamente ameixeiras, mas os sabugueiros misturados às amoras selvagens, que de longe, é verdade, pareciam perfeitamente arbustos de ameixeiras. Niers, citando o fato nos Proceedings of T.S.P.R., volume 11, página 503, declara ter lido a carta enunciada mais acima. Caso 125. Niers, na sua obra sobre a consciência subliminale, cita o seguinte fato, Proceedings F.T.S.P.R., volume 11, página 491, que adveio ao Sr. Agar, cônsul inglês em Trieste, e contou por este último nestes termos, na data de 21 de setembro de 1893. Há alguns meses tive um sonho muito vivo, que contei à minha mulher quando acordei, e que realizou-se nos seus menores detalhes mais ou menos 6 semanas mais tarde. Não parece que esse sonho tenha tido um objetivo qualquer, o que faz se perguntar: de que serve tudo isto? Sonhei que eu tinha sido convidado a jantar pelo cônsul-geral da Alemanha e que entrava numa grande sala cujas paredes estavam enfeitadas de troféus de armas e de brincos que vinham da África Oriental, região que conhecia bem por ter aí morado durante longo tempo. Após o jantar eu ia observar perto as armas, dentre as quais notei uma bela espada de punho dourado, que indiquei ao vice-cônsul francês, dizendo-lhe que era, provavelmente, um presente do sultão de Zanzibar ao cônsul alemão. Veio nesse momento o cônsul russo, observando que o punho da espada era tão pequeno, que a arma não podia servir a um esgrimista europeu, e, assim dizendo, levou o braço acima de sua cabeça, agitando como se tivesse brandido a espada, querendo com isto dar mais força ao que ele assegurava. Foi então que acordei, tão impressionado pela vivacidade do sonho, que eu me decidi acordar minha mulher para contá-lo a ela. 6 semanas mais tarde fomos convidados pelo cônsul-geral da Alemanha a jantar. Observo que nesse intervalo tínhamos esquecido completamente o sonho. Introduziram-nos numa grande sala onde não tínhamos nunca entrado, embora eu experimentasse a impressão de que este lugar me era familiar. Suas paredes estavam enfeitadas com troféus de armas e de brincos que vinham da África Oriental, dentre os quais notei uma bela espada com punho dourado, presente do sultão de Zanzibar ao cônsul alemão. Em resumo, todos os detalhes sonhados se realizaram, sucessivamente, embora eu não me lembrasse do sonho, até o momento em que o cônsul russo levantou o braço sobre sua cabeça, agitando como fizesse com uma espada. Nesse instante o sonho se apresentou, subitamente, à minha memória. Aproximei-me logo de minha mulher, que conversava na soleira, perguntando-lhe: tu te lembras do meu sonho a propósito dos troféus de armas de Zanzibar? Ela respondeu que se lembrava em todos os seus detalhes, de sorte que foi testemunha comigo de sua realização. Depois disso decidi-me contar o sonho às pessoas cointeressadas, que se mostraram muito surpresas. A senhora Agardi escreve, a seu turno.
Lembro-me de ter sido acordada pelo meu marido que tinha um sonho curioso ao me contar. Isto se produziu há vários meses, e posso ter esquecido algum detalhe secundário, mas a substância do fato é a seguinte. Ele sonhou que se encontrava comigo no jantar na casa do cônsul-geral da Alemanha, cujo salão estaria enfeitado com troféus de armas que vinham da parte oriental da África. Como ele tinha morado por longo tempo nessas regiões, interessou-se por essas armas e quis examiná-las de perto. Enquanto as observava, o cônsul russo aproximou-se e observou que certa espada tinha um punho tão pequeno que era impossível que pudesse ser brandida por mãos europeias, e ele levantou o braço, agitando-a no ar. Isto é o que eu me lembro do sonho, que se realizou várias semanas depois, quando nós já o tínhamos esquecido. Jantamos, com efeito, na casa do cônsul-geral da Alemanha, com o cônsul russo e outros convidados. Após o jantar, meu marido quis examinar de perto os troféus de armas suspensos nas paredes e, enquanto os observava, chegou o cônsul russo que pronunciou as palavras do sonho e terminou por levantar o braço e agitá-lo com a vivacidade que lhe era habitual, o que fez lembrar o sonho ao meu marido, que veio logo me perguntar se eu me lembrava dele. Eu me lembrava muito bem, mas como eu conversava nesse momento, a coincidência me teria, provavelmente, escapado sem sua intervenção. Assinado, Agnes M. Agard. O cônsul russo A. de Colemine e o vice-cônsul francês J. Michabel escreveram confirmando o que os concerne, respectivamente. Com relação a este interessante e curioso episódio recolhido por Mears, fiz notar que a observação do sensitivo de não se ter lembrado do sonho senão no momento em que o cônsul russo agitou o braço no ar sugere uma reflexão análoga à de Lodge, a propósito do caso da Sra. Verhal, caso 112, onde todos os detalhes desse episódio foram preanunciados, salvo o nome do protagonista. Reticência é necessária ao bom êxito da predição, e por aí fazendo crer numa intencionalidade, pois enfim, se a Sra. Verhal soubesse a quem se dirigir para informações, ela não teria deixado de fazê-lo, dando lugar, por aí, a uma entrevista prematura que teria estragado tudo. No episódio citado é preciso, portanto, notar que para o bom êxito da predição era necessário que o sensitivo esquecesse o sonho para não se lembrar senão nos momentos em que se manifestava o incidente final, isto é, a ação do cônsul russo. Se o sensitivo se tivesse lembrado dele no momento em que foi introduzido na sala, ele não teria deixado de falar do sonho com os assistentes, ou de fixar seu pensamento sobre ele, na espera de sua realização ulterior, estragando, assim, o bom êxito da premonição. Parece, portanto, evidente que esses fatos não tiram sua origem de um simples automatismo subconsciente, mas revelam, ao contrário, uma intencionalidade, a qual, a seu turno, tenderia a provar que sua realização é determinada por meio de vias sugestivas, pelas personalidades mediúnicas ou subconscientes que as predizem. Isto posto, segue-se que esses episódios não podem ter senão um objetivo, que permaneceria inexplicável se se tratasse de personalidades subconscientes, mas que, segundo o que dissemos no começo, se explicaria ao contrário, de uma maneira satisfatória se se tratasse de personalidades externas ou espirituais. E se comparamos estas reticências nas premonições de ordem insignificante e praticamente inúteis, reticências manifestamente desejadas, por não opor obstáculo à sucessão pré-estabelecida dos acontecimentos, as reticências análogas, nas premonições de infortúnios ou de mortes, manifestamente desejadas a seu turno, por não opor obstáculos ao curso fatal dos acontecimentos, somos mais do que nunca levados a conceder às primeiras a mesma origem externa, que não se pode recusar às segundas.
Termino observando que esta categoria é quase inteiramente composta de casos onde as premonições foram confiadas a terceiros ou registradas antes de sua realização, circunstância que elimina qualquer hipótese que tende a explicá-las atribuindo-as a ilusões mnemônicas. Noto, enfim, que todos os sensitivos insistem, de uma maneira especial, sobre a extraordinária vivacidade de seus sonhos. Pode-se afirmar que esta particularidade, embora comum à grande maioria dos sonhos premonitórios, não está em parte alguma tão marcada quanto nesta categoria que trata dos casos insignificantes e praticamente inúteis. É como se a futilidade do conteúdo levasse as personalidades mediúnicas ou subconscientes a lhes imprimir uma vivacidade maior, a fim de aí fixar os detalhes na memória dos sensitivos. Subgrupo M. Premonições meteorológicas e sísmicas. Casos 126 a 133. Compreendemos sob este título os episódios premonitórios que se referem a catástrofes telúricas, perturbações atmosféricas, acidentes causados pelo raio e assim por diante. Previno que por causa das habituais e inevitáveis dificuldades da classificação, vindas do fato de que existem episódios que contêm detalhes classificáveis em várias categorias, nós já passamos por vários casos relegados além, e mais precisamente os casos 18, 35, 46, 159, que encerram traços de ordem meteorológica e sísmica. No primeiro deles, trata-se de uma premonição de tremor de terra, no segundo de tempestade, no terceiro de neve e no quarto de um ciclone devastador. Os episódios do gênero indicado são muito numerosos, todavia o subgrupo atual será pobre de exemplos e pouco interessante, em consequência da dificuldade que há em descobrir casos desta natureza rigorosamente autenticados. Isto se deu por causa da própria natureza dos fatos, que, em geral, emergem e pululam após as grandes catástrofes sísmicas ou atmosféricas, isto é, uma vez cumprido o fato, e pela própria condição das coisas, é raro que se possa controlá-los de uma maneira cientificamente satisfatória. Começarei por alguns exemplos de premonições de tremores de terra. Caso 126. O Dr. Wolff, na sua obra Voyages ao Oriente, conta o seguinte fato, onde se vê a catástrofe de um tremor de terra predito um ano antes, e época a ser indicada. Encontrando-me em Alepo, em 1822, pedi notícias de Lady Esther Stanhope. Ela está louca, ou quase, respondeu o Sr. Barker, e, para prová-lo, ele me informou que ela hospitalizara um homem francês, chamado Lustenial, que tinha sido general de Tipo Saib nas Índias, e que tinha reputação de ser profeta. Entre outras coisas, ele havia predito a Lady Esther a fuga de Napoleão da ilha de Elba, designando o dia e a hora. Após esse preâmbulo, o Sr. Barker, na presença do Sr. Lesseps, Sr. Dersch, intérprete, e o Sr. Mazeick, cônsul da Dinamarca, leu-me uma carta de Lady Esther a ele endereçada, em abril de 1821, na qual pedia-lhe para não ir a Alepo ou a Antioquia, porque Lustenial havia profetizado que dentro de um ano as duas cidades seriam destruídas por um tremor de terra. A data fatal se aproximava e o Sr. Dersch acrescentou que Lady Esther tinha-lhe também aconselhado, recentemente, a não se juntar ao cônsul em Alepo, porque a cidade devia ser destruída antes de 15 dias. Durante a refeição, naturalmente, os convivas brincaram sobre o profeta e a profecia. Após alguns dias deixei Alepo, e à tarde acampei na estrada que conduz a Latáquia, no deserto, perto da cidade de Juzia. Enquanto eu conversava com vários homens da cidade, os primeiros estremecimentos do solo se fizeram ouvir, e um instante mais tarde a cidade de Juzia desapareceu numa imensa fenda. Os abalos sucediam-se abalos, enquanto que de longe nos chegavam estrondos como de 1000 canhões.
De toda parte juntavam-se a nós, hordas de árabes e de beduínos com o capuz rebaixado sobre o rosto, gritando: é Alá que o envia! É Alá que o quer! Estes povos orientais referem-se, constantemente, à causa primeira, quer dizer, a Deus. Imediatamente enviei a Alepo um mensageiro a cavalo, à procura de Barquer. Ele encontrou a cidade destruída e nos informou que Antioquia, Latáquia, Uns e Aina tinham sofrido a mesma sorte como todas as cidades próximas, num raio de 20 léguas, e que 60.000 pessoas tinham perecido. O Sr. Barquer e todos os membros de sua família salvaram-se, miraculosamente, deslizando um após o outro sob as ruínas de sua própria casa. Citado por William White na obra History of the Supernatural, volume 2, página 26. Caso 127. Alguns dias depois do tremor de terra de Messine, uma curta comunicação do Dr. Santi, especialista em doenças nervosas, figurou nos jornais italianos estrangeiros, contava aí um caso interessante de predição desse cataclismo. Entretanto, não me foi possível colocar a mão no periódico que continha o relato original, e devo resignar-me a dar o resumo, tal como foi publicado pelos outros jornais, resumo que constatei idêntico pela sua substância em 3 publicações diferentes. O Dr. Santi conta que uma senhora da aristocracia romana, submetida aos seus cuidados pelo acesso histérico e de neurastenia, informou, na data de 2 de dezembro de 1909, que havia tido uma visão em sonho, onde ela percebia Messine destruída pelo tremor de terra e a invasão do mar. Ao mesmo tempo, tinha-lhe ficado a impressão de que a catástrofe aconteceria nos dias 8, 18 ou 28 do mesmo mês. Ela estava tão convencida da veracidade de sua visão, que escreveu uma carta ao rei da Itália, prevenindo do grande cataclismo iminente, carta que o Dr. Santi encarregou-se de enviar ao seu destino, mas que conservou como um documento irrefutável de apoio à premonição. Nos dias 7, 8 e 27 do mês sua clientela teve recaídas nos seus acessos histéricos e neurastênicos. No dia 28 a catástrofe predita se produzia, e os acessos não voltaram nunca mais. Século XIX, 15 de janeiro, Daily News, 22 de janeiro, Light, 1909, página 51. Caso 128. Ainda a respeito do tremor de terra de Messine, o publicista Enrico Scalea conta, na data de 4 de janeiro de 1909, no Hora de Palermo. Falei, num momento de trégua, em Milazzo, além do Marquês del Carreto, prefeito de Nápoles, à Condessa Cumbo, que, ajudada por suas filhas, assiste os feridos que pertencem, na maioria, à aristocracia de Messine, recolhidos na sua vila de Milazzo, onde a condessa, que é de Messine, encontrava-se em vilegiatura. Meu marido e meu filho, disse-me a condessa, estão vivos, aqui, perto de mim, mas por um milagre, por um acaso prodigioso. Na noite que precedeu aquele terremoto, sonhei com meu avô. Parecia-me vê-lo, ele estava completamente confuso. Não deixe seu marido partir, gritou-me, não deixe seu filho partir. Veja quantas ruínas, quantos túmulos, quantas mortes. É em sonho que me mostrava meu avô, toda Messine em ruínas. No dia seguinte meu marido e meu filho deveriam partir, eu me opus, absolutamente. Eles não partiram e foram salvos, salvaram-se assim pelo meu aviso, enquanto que nosso palácio à beira-mar, pelo que se diz, foi inteiramente destruído. Caso 129. Na época do terremoto de São Francisco, também as relações de profecias do cataclismo pulularam de todos os lados, mas foram quase sempre muito vagas para serem levadas em consideração. Contarei apenas uma, que parece suficientemente documentada. O Sr. N. F. Stielig comunica
Eis a profecia feita em minha presença, na data de 1º de março de 1906. Em companhia do reverendo T. W. Woodrow, de Hobart, Oklahoma, fiz uma visita a um amigo espiritualista e tive a ocasião de assistir a uma sessão, em que o irmão deste último, calo seu nome por causa de sua família, servia de médium. Entre outras coisas, ele disse isto: num futuro bem próximo, São Francisco experimentará um cataclismo. Vejo todas as pessoas agitarem-se. Muitas pessoas perecerão, muitas propriedades serão destruídas. Parece que grandes incêndios acontecerão. Os elementos aparecem confusos e obscuros, o povo é invadido por um louco terror, a confusão está em toda parte, não há mais distinções de nacionalidades, todos fogem para o Oriente. Trata-se de um cataclismo físico, pelo menos, o que me parece, e ele se estenderá na direção do Oriente até o Colorado. Ali ele parará, e o Vale do Mississippi não será atingido. Estas palavras produziram em mim uma grande impressão, e quando chegou o terremoto de São Francisco, tivemos a prova de que o que ele havia predito era verdade. Assinado, J. F. Stielg, no Light, 1906, página 302. O reverendo T. W. Woodrow testemunha: declaro que esta narrativa acima está conforme minhas lembranças. Caso 130. Mudando de tema, relatarei um exemplo curioso de predição do tempo por meio da escrita automática. O Sr. R. M. Brereton publicava no jornal Office American SPR, 1908, página 675, e em seguida no Light, 1908, página 500, esta relação. Eu e minha mãe, quando estamos sentados juntos e nos servimos da prancheta, obtemos, geralmente, comunicações de todo tipo, dentre as quais predições meteorológicas sobre o tempo que fará, e que, se não me engano, é um tema absolutamente novo no campo das pesquisas psíquicas e científicas. Nesses últimos 8 anos recolhi numerosas predições desse gênero, sempre muito mais corretas do que as publicadas diariamente pelo Observatório Meteorológico. Direi mesmo que as constatei tão corretas, que regulei minhas viagens baseando-me nelas, e, com frequência, os lugares em que eu devia estar ficavam a centenas de milhas de distância. Obtive a última prova da correção destas predições no dia 12 do mês de agosto corrente. No dia 24 de julho último eu perguntei: quando teremos chuva? A resposta foi: vocês a terão no dia do casamento de Claudie. É meu filho, e seu casamento estava fixado no dia 12 de agosto. Do dia 24 de julho ao dia 12 de agosto, 19 dias estavam intercalados, representando um intervalo considerável para uma predição desta natureza. O tempo continuou bonito e quente durante esse período inteiro, até meia-noite do dia 11 de agosto, e o barômetro aneroide manteve-se constantemente entre um mínimo de 29,70 e um máximo de 29,80. Por volta de 7 horas da manhã, no dia 12, começou a chover, e choveu muito todo o dia, com um vento do sudeste. O boletim do Serviço Meteorológico para as previsões do tempo em Portland anuncia para o dia de quarta-feira, 12 de agosto, o seguinte: Portland e arredores. Quarta-feira, tempo bom, temperatura moderada, vento de nordeste. Esse boletim foi redigido às 17 horas, no dia 11 de agosto. Tais são minhas experiências. Ora, deve existir uma lei que permite as penetrações psíquicas sobre o tempo que fará, o que deveria formar o objeto de um interessante estudo no campo científico, embora estas linhas devam evocar, ao contrário, algum sorriso incrédulo entre os sábios que as leem. Todavia, experimento o dever de publicar os fatos observados na esperança de ser útil,
quando mais não fosse para induzir algum pesquisador a repetir minhas experiências. Assinado, R. M. Brereton, B. Woodstock, Oregon.